Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Essas são as aulas 25 e 26, uma aula para o primeiro ano, relações métricas de um triângulo qualquer. Os objetivos gerais da nossa aula é reapresentar o teorema dos cossenos e dos senos, algo que você já utilizou no nono ano, tá certo? E nós já falamos sobre ele também em nossas aulas. Vamos lá. Relembrando então a aula do dia anterior, se você não assistiu, é bom que você assista a aula anterior. Ela vai facilitar o entendimento da aula de hoje. Essas foram as aulas 23 e 24. Falamos sobre ângulos suplementares. O que é um ângulo suplementar, professor? Um ângulo que dá para chegar em 180. Então você tem ali um ângulo de 90 graus. Falta quanto para chegar em 180? Falta 90. Então 90 é suplementar de 90. Ah, você já tem 120 graus? Então 60 é suplementar de 120 graus. Ok? Temos valores iguais para seno de 0 a 180 e temos valores iguais somente opostos, ou seja, com o sinal trocado, para cosseno de 0 a 90 positivo e de 90 a 180 negativo, ou seja, repete os mesmos valores, só que são com os sinais trocados, ou seja, são opostos. Um dos exemplos seria seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Seno de 120 graus, raiz de 3 sobre 2. Agora, cosseno de 60 graus, 0,5. Cosseno de 120 graus, menos 0,5. Ok? É o mesmo número, só que está com o sinal trocado. É essa a ideia. Falamos também sobre o comprimento de uma circunferência, ou de um arco de uma circunferência. Então, na aula passada, se você não assistiu, é importante que você assista. Quando nós calculamos 2πr, nós estamos falando de circunferência total, ou seja, do tamanho de 360 graus. Se você quiser a relação de 60 graus, exemplo, você vai ter que fazer um ajuste. E como que é esse ajuste, professor? O ajuste é o seguinte, uma regra de 3, pode ser uma regra de 3 simples, tá? Que você multiplica cruzado, ou uma divisão. Exemplo, se você tem 2πr para 360 graus, então quanto você vai ter para 60 graus? Tá? Ok? Então aí você faz X-Men, multiplicação cruzada, e encontra esse valor. Ou ainda, encontra qual é a relação entre o ângulo que você está pedindo e 360. Exemplo, se você tem um ângulo de 120 graus aqui, ó, ângulo de 120 graus que você tem que calcular, então 120 equivale a quanto de 360? Equivale a 3 vezes, professor. 3 vezes 120 dá 360. Então, o 2πr vai ficar dividido para 3, porque você quer somente a terça parte dessa circunferência. Vamos à nossa aula de hoje, então. Ali era apenas uma revisão do que nós já tínhamos estudado na aula passada. Relações métricas de um triângulo qualquer. No primeiro caso, nós temos o teorema dos cossenos. O teorema dos cossenos relaciona os lados com um ângulo. Então, você tem todos os lados, ó, o triângulo não é retângulo, ou pode ser retângulo também, tanto faz, tá? E aí você tem todos os lados A, B e C, e tem um ângulo do ladinho aqui. Ok? Então, você relaciona o seguinte, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2, que multiplica B, que multiplica C, que multiplica o cosseno de alfa. Professor, mas pode ser 90 graus? Claro que pode. Tá? Lembrando aqui que cosseno de 90 é quanto? Isto, cosseno de 90 é zero, ou seja, você vai zerar essa parte de cá. Quando o professor explica teorema de Pitágoras para você, já deveria ter explicado assim. Facilita a vida, tá bom? Teorema dos senos. Em qualquer triângulo, a razão entre a medida de um lado e o seno do ângulo oposto é constante e igual ao diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo, isto é, o lado A sobre o seno de alfa, o lado B sobre o seno de beta, o lado C sobre o seno de lambda. Tá certo? Ó. Ok? Então, esse ângulo tem relação direta com o lado. Lembre-se, se você aumentar o ângulo, você não está aumentando o lado? E se você diminuir o ângulo, também você não está diminuindo o lado? Ok? Mas isso também equivale a duas vezes o raio.
ok? 2 vezes o raio. Tá? É a relação que a gente tem aqui do seno e as laterais, as suas laterais. Vamos ao nosso exercício em classe. Exercício simples aqui para a gente encontrar. Ele quer que você encontre o valor de x. Para a gente encontrar o valor de x, então não importa onde ele esteja, tá? Ó, ele está naquele cantinho de lá. Ah, professor, mas não tinha que ser a hipotenusa? Não. Nesse caso aqui não, a gente vai encontrar o valor de x. Então, ó, x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado, menos 2 que multiplica 5, que multiplica 2 raiz de 3, vezes o cosseno do ângulo, cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, estou fazendo a conta aqui, ó. X ao quadrado é igual a 25 mais, né, 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 9. Raiz de 9 dá 3. E 2 ao quadrado é 4. Então, ficou 4 vezes 3 dá 12, tá aqui. 2 vezes 5 é 10, né? 2 vezes 5 é 10, não fizemos aqui. Mas nós temos 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Vai cancelar aqui, ó, essas duas raízes de 3 aqui, ó, 2 e 2 aqui, cancelamos. E aí nós temos o seguinte, x ao quadrado é igual a 25 mais 12 menos 2 vezes 5 é 10. E aqui eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3 que sobrou. Corta esse 2 com esse 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. Então, 3 vezes 10 é 30. Está aqui o menos 30. Então, 25 mais 12 dá 37, menos 30 dá 7. Então, nosso x é o quê? Raiz de 7. Ok? Bem simples, bem tranquilo. Só aplicação de Pitágoras com um Q a mais, com um valorzinho a mais. Letra B. Nós temos de novo dois lados. Estamos procurando o terceiro lado e temos o ângulo. Professor, como que eu sei que no problema está pedindo a lei dos cossenos? Quando você tem um ângulo e quer descobrir o terceiro lado. Você tem um ângulo e quer descobrir o terceiro lado. Professor, como que eu aplico a lei dos senos? Quando você tem dois ângulos e quer descobrir um lado. Ok? Beleza? Aí você pode optar, tá, por que for mais fácil para você. Vamos lá então, 7 ao quadrado, né? Poderia colocar x ao quadrado? Claro que poderia, né? Então, ó, vamos lá. 7 ao quadrado, ó, o oposto desse ângulo aqui, o oposto dele, vamos voltar aqui. Ó, o oposto do 30 é quanto? X ao quadrado. Estou caçando ele porque ele tem relação com esse 30 graus. E aqui o oposto desse 60, então 7 ao quadrado, é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Ok? Menos 2 que multiplica 5 e multiplica x. Esse aqui é da fórmula, esse 2 e esse x aqui é da fórmula. Tá bom? Bom, deixa eu voltar aqui. Tá vendo? Ó, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 que multiplica b que multiplica c vezes o cosseno de alfa. Ó, tá vendo? Ó, que o alfa está ao contrário de a. Ok? Então, vamos voltar lá. Então, aqui você vai ter o quê? 49 igual a 25 mais x ao quadrado, menos 2 que multiplica 5 vezes x vezes meio, porque cosseno de 60 é meio. Tá? Então, 49 igual a 25. Ó, 49 igual a 25 x ao quadrado. Aqui vai dar 2 vezes 5 é 10. Metade de 10 é 5. Então, vai dar 5x aqui, certo? Então, nós temos x ao quadrado menos 5x e isso, ó, 25 com 49 sobra 24. Então, menos 24. E nós vamos fazer Bhaskara, né? A fórmula resolutiva da equação do segundo grau. E aí nós descobrimos que as respostas são duas. 8 e 3. Ou só pensa aí na soma e no produto. 3 vezes 8 é 24. E 3 menos 8 é 5. Ok? Então, 8 e 3. Por que o 3 não convém? Porque não podemos ter medidas negativas, né? Não existe medida, não existe menos 5 metros, exemplo. Menos 8 metros, menos 3 metros, isso não existe. Então a resposta correta é a resposta número 8. Resposta 8. O C, nessa relação aqui, nós vamos utilizar a relação dos senos. Ok?
Então, nós temos lá, ó, x está sobre 60 graus, assim como... Opa, ele deu o valor do raio para a gente. Assim como 2 vezes o raio. Então, x sobre 60 graus é igual a 2 vezes o raio. Então, x sobre 60 igual a 2 vezes 6 raiz de 3, ok? E 60 graus vai passar multiplicando lá, ó. Quanto que é 160? É raiz de 3 sobre 2. Vai ficar multiplicando aqui, ok? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 9, certo? E raiz de 9 é 3. Então, ficou 6 vezes 3 é 18. Esse 2 de baixo com esse 2 de cima, a gente cancela eles dois, tá certo? Dá a resposta 18. Bem tranquilo. Questão de número 2, VUNESP. Essa questão é uma questão bem simples também. Diz que Paulo e Marta estão brincando de jogar dardos. O alvo é um disco circular no centro. Paulo joga o dardo e atinge o alvo num ponto que vamos denominar de P. E Marta joga no alvo o dardo que atinge o ponto denominado por M. Conforme a figura, sabendo que a distância do ponto P ao centro do alvo é PO, que significa 10 centímetros, e que a distância de P a M é PM, que tem 14 centímetros. E que o ângulo entre P e M é de 120 graus. Então ele colocou que aqui é 120 graus, ó, aqui embaixo é 120 graus. Ok? Beleza? A distância em centímetros do ponto M ao ponto O é quanto? Então ele quer saber essa distância aqui embaixo. Então ficou bem simples pra gente. Observe que 120 graus está aqui no O, aqui, ó, aqui embaixo, tá? Ele falou que o POM é 120 graus aqui. Então a gente vai fazer o quê? O oposto dele quem é? 14. Então 14 ao quadrado é igual a x ao quadrado, que é lateral, mais 10 ao quadrado, que é outro lateral, menos 2 que multiplica x, que multiplica 10 vezes cosseno de 120. Cosseno de 120, o professor já falou no início, menos meio, né? Menos meio. Então nós temos x 196, que é 14 ao quadrado, x ao quadrado, mais 100 menos 2 vezes x, 2 vezes 10, que é 20, metade de 20 é 10. Então, menos com menos é mais. Eu tenho, então, x ao quadrado, mais 10x. 100 com menos 196, ficou menos 96. Então, aqui agora eu vou fazer a equação quadrática, ou seja, o delta, e encontrar a resposta. Ou posso fazer também pela soma e pela diferença. A soma de dois números deu 10, e a multiplicação deles deu 96. Então, só pode ser 6 vezes menos 16. Certo? 6 vezes menos 16. Quando eu multiplico 6 vezes menos 16, eu encontro menos 96. E quando eu somo 6 com menos 16, eu tenho menos 10. Como aqui é o inverso da soma, ou seja, o negativo da soma, então eu vou ter mais 10 aqui. Então a resposta é 6,16. Certo? Como 16 não convém, ou seja, 16 negativo, fica apenas com a resposta 6. Ok? Deixaremos o exercício 3 para fazer no nosso chat. Não falte no chat. Convide os outros colegas. Tarefa mínima é a tarefa 25 e 26. Está vendo aqui? 1 e 3, 7 a 10. E a tarefa mínima também complementar da aula 25 e 26. Obrigado e até uma próxima aula.